Entender aspectos depende antes de entender os planetas, signos, casas envolvidas. Já vamos entrar nesse tema. Então, assim, eu preciso entender esses contextos para eu entender como que eles se relacionam. Se eu não entendo quem são os dançarinos, como é que eu vou entender da dança? Sabe? Quando a gente começa um mapa pelos aspectos, é como se eu começasse uma coreografia só ouvindo a música. Eu preciso saber quais são os bailarinos, quantos são, esses bailarinos estão acostumados a dançar o quê? Balé, street, jazz? Essa dança é para quê? Além da música, né? Essa dança é para um evento, essa dança é para uma competição de dança. Então eu preciso antes saber dos signos, dos planetas, das casas, para eu entender o contexto que eu tenho, e aí sim eu conseguir saber. Porque eu só pegar e, por exemplo, dizer uma oposição significa desafio. Tá, mas desafio entre o quê? Desafio entre quem, né? O que está desafiando o quê? Então, por isso que a gente fica nessas dúvidas e normalmente os aspectos é difícil. Porque antes a gente precisa realmente ter essa base. Outra coisa importante é saber que cada signo tem 30 graus no mapa. E quanto mais próximo um planeta aspecta o outro, mais forte esse aspecto é na vida da pessoa. Então, aqui, ó, vou aumentar para mostrar para vocês. Eu tenho 30 graus aqui, correspondentes a Capricórnio, tá? Do início de Capricórnio até aqui o final, eu tenho 30 graus, tá? Então, esses 30 graus, eu vou olhar aqui, ó, eu tenho Plutão e Sol, os dois exatamente em 11 graus. Tá vendo que os dois têm 11 ali? Então, isso daqui é um aspecto exato. Os dois estão no mesmo grau. Aqui a gente tem os dois funcionando juntos, assim, colados. Aí eu brinco lá na jornada completa, eu falo, né? É como se fosse aquela dança que você dança colado na pessoa, entendeu? É um dançarino grudado no outro ali, uma dança próxima, extremamente próxima, né? E aí, quando eu olho para o Sol e para o Mercúrio, eu já tenho o Sol a 11 graus e o Mercúrio a 14. Então, aqui já é assim, ó, os dançarinos estão de mãozinha dada, sabe? Eles estão próximos, mas não chega a estar tão colado, né? Não é uma dança tão junta. Então, aqui a gente vai vendo que quanto mais próximo, mais exato o aspecto, mais intensidade ele tem. Deixa eu vir para cá. Lembrando que a astrologia é um conhecimento milenar e existem diversos estudos sobre aspectos. Então, assim, a astrologia tem muito tempo de estudo, né? Faz muito tempo que a gente estuda isso, que a gente pesquisa, e diferentes astrólogos, diferentes linhas, tem os árabes, tem a astrologia védica, tem a astrologia ocidental, oriental, tem de tudo. Então, a gente tem muito conhecimento acumulado de astrologia. E aí, por isso que quando a gente fala de conteúdos astrológicos e os aspectos, isso acontece muito, tem muitas linhas. E aí a gente tende a se perder nessas linhas quando a gente não pega um caminho e conclui ele. Nada de errado com você estudar astrologia védica, mas testa antes outra. Testa antes a que a gente está falando aqui, se você está assistindo essa aula, né? Ou, não, Flávia, eu quero começar pela védica. Então, sem ser mal educada, mas te convido a acompanhar os conteúdos do astrólogo védico que você acompanha e dá um tempinho aqui na Conscientize. Aprende a védica primeiro, sabe? Não tô te expulsando, mas assim, concentra em cada coisa que você tá aprendendo. Porque senão, se a gente for olhar, eu quero tentar a técnica de 5 graus de distância dos planetas, mas eu também quero saber quando o planeta é dispositor ou não, quando está combusto ou não, quero ver se funciona. Você vai ficar mergulhado em 300 técnicas e você não vai se encontrar. Em termos psicológicos, vou trazer já, né, para a área que eu costumo usar mais,
Em termos psicológicos, os aspectos revelam se as energias planetárias são acentuadas ou frustradas. Então, o quanto eu consigo acentuar aquela característica e o quanto eu sinto aquilo frustrado, no sentido de, nossa, tá reprimido, tá difícil isso daqui sair. Quer um exemplo? Por exemplo, vamos pensar num Marte em Áries. Um Marte em Áries, ele tem um bom aspecto com Mercúrio em Sagitário, por exemplo. Por quê? Mercúrio em Sagitário não quer aprender um monte de coisa. O Marte em Áries não quer gastar energia, colocar energia para fora, se aventurar, descobrir coisas novas. Isso não encaixa muito bem nessa curiosidade sagitariana? Não encaixa muito bem nessa vontade de saber de diferentes países do Sagitário? De diferentes locais, de diferentes pessoas? Se encaixa muito bem. Uma coisa se interliga muito com a outra. Então, o Marte ariano traz a energia que acentua ainda mais essa curiosidade de Sagitário. E a curiosidade de Sagitário dá mais energia ainda para o Marte ariano fazer um monte de coisa. Os dois dançam muito bem juntos, tá? Agora, eu tenho um Marte em Áries e eu tenho uma Lua em Libra. O Marte em Áries está dizendo assim, vou fazer, quero, entendeu? Não vou parar para pensar, não, vou fazer. Vou agir, vou dar conta, isso daí. Um monte de coisa nas minhas costas, manda aí que eu vou fazer. E a Lua em Libra está dizendo assim, não, preciso pensar, preciso ponderar, eu não vou me sentir bem, Lua emocional, né? Se eu estiver fazendo alguma coisa injusta, e para saber se é justo, eu preciso pensar, eu preciso ponderar. Então, percebe aqui que já é um diálogo assim que, de um lado, esse dançarino está dizendo, vamos dançar, sem coreografia, deixa fluir, vai lá, flui. O dançarino libriano está dizendo, não, mas e os outros dançarinos? Eu preciso entrar no ritmo com meus colegas também. Eu preciso saber como que essa dança flui, ou para que é essa dança, eu preciso entender. Então, tem um diálogo mais complicado, que eles vão ter que se acertar ali para essa dança sair de fato. E essa dança é a nossa vida, né? Então, em alguns momentos, a gente, com os aspectos desafiadores que a gente tem, as energias frustradas que a gente tem, em alguns momentos a gente tende para, eu não quero mais frustrar a minha lua libriana. Então, agora eu vou começar a pensar em tudo que eu faço antes de fazer. Só que aí eu frustro o meu Marte ariano, tá? E aí eu vou ficando frustrada de não agir. Então, para eu não ficar frustrada de não agir, eu começo a tomar atitude e dane-se, não vou mais pensar no outro. Aí eu volto a frustrar a minha lua libriana. Entende que eu vou precisar lidar com os dois? Eu vou precisar entender o funcionamento dos dois e lidar com eles em conjunto. Eu ir para um lado ou para o outro vai me frustrar de qualquer forma. Então, por isso que dizem que os aspectos que são mais desafiadores, eles normalmente nos ensinam mais do que os fluidos. Porque fluido, né? Marte ajuda Mercúrio, os dois estão ali querendo fazer mil coisas e vamos nessa, vamos junto. Então a gente não tem muita necessidade de parar para entender esses aspectos. Agora, os desafiadores, eles ficam ali uma pedrinha no sapato, até que a gente entenda eles. E aí a gente vai amadurecendo muito nesse processo. Então, estamos considerando aqui, tinha falado dos graus, né? Estamos considerando aqui uma distância de até 10 graus, sempre levando em conta que quanto maior a proximidade, maior o impacto. Então, até 10 graus, isso é meio consenso geral, assim, dos astrólogos também. Tem os que vão considerar até 5, tem astrólogos que, dependendo do planeta, é 5, é 8, é 3, mas boa parte aí dos astrólogos concorda com até 10 graus como uma distância aí que faz o aspecto ser relevante, tá? Então, vamos trabalhar aqui com o que é mais prático, o que tem mais resultado mesmo. Até 10 graus a gente considera aí um aspecto. Os aspectos amenizam com a idade ou intensificam. Aqui tem uma questão importante. Com a idade, a gente tende a amadurecer, é o que se espera, né? Que a gente vá amadurecendo com o tempo.
Só que isso não acontece da mesma forma para todo mundo. Certamente você conhece alguém que tem 50 anos e que essa pessoa, nossa, o quanto essa pessoa já te passou de conhecimento, de experiência, é uma pessoa que viveu muito, que trouxe muitos aprendizados das experiências dela e que conversar com ela é muito legal, ela traz muita coisa interessante. Tem pessoas assim. Mas certamente você já conheceu uma pessoa com 50 anos que você olha e pensa, meu Deus, ela tá parada na adolescência, sabe? Meu Deus, o que ela tá fazendo? O que ela tá falando, sabe? Assim, e então a maturidade não tem necessariamente a ver com idade. E no mapa astral, se a gente amadurece com a nossa idade, a gente tende a amenizar esses aspectos desafiadores. A gente vai aprendendo a lidar com eles. Mas se a gente não amadurece, a gente tende a intensificar. Então, se eu tinha um aspecto de touro com escorpião, tá? Eu tenho um aspecto de oposição de touro com escorpião. E aí eu tenho nesse aspecto, vamos pensar que seja Lua em touro e Plutão em escorpião. Nesse aspecto, eu preciso entender os meus apegos emocionais para me transformar e ressignificar esses apegos emocionais. Se eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo a lidar com essas questões emocionais, eu vou ressignificando e eu vou soltando o meu lado afetivo, o meu lado acolhedor, eu vou confiando mais em mim, eu vou desenvolvendo essa autoconfiança, eu vou amenizando esses desafios. Agora, se eu não amadureço ali, eu também posso chegar, sei lá, nos 50, nos 60, nos 70, e ser aquela pessoa, sabe aquela pessoa que fica literalmente presa no passado? Que fica olhando para trás e dizendo, poxa, queria voltar para aquela época, porque na minha época era bom, porque era tal coisa, e tinha que ser do jeito que era antes, e a pessoa fica ali, porque ela tá nessa energia, ela não soltou o apego taurino. E aí, mas Flávia, o lado escorpião não vai trazer experiências para ela? Vai, mas vocês já não conheceram alguém que passa por um monte de transformação e a pessoa passa reclamando por aquilo? Ah, perdi meu emprego. Ah, perdi não sei o quê. Ah, porque terminou meu casamento. Ah, porque não deu certo tal coisa. Ah, porque comecei o projeto e fali tantas vezes. Se você faliu tantas vezes naquele projeto, revisa o projeto. Mas tem gente que não deu certo ali, a pessoa recomeça com o mesmo projeto. E ela vai tentar fazer de novo da mesma forma. E não vai dar certo de novo da mesma forma. Então a gente precisa ir amadurecendo, entendendo o que cada situação está me trazendo e como que eu me transformo a partir delas. Tá? Então, saibam que se a pessoa tem. E esses dias eu fiz um mapa, tá? Que eu sabia que. Eu senti que a pessoa ia ter uns questionamentos ali. Que eram questão de apego. E veio, realmente, assim, veio os questionamentos que eu imaginava e eu pensei, poxa, podia estar melhor, né? Podia estar de uma forma mais tranquila. Mas é o processo de cada um.